Bom dia! É um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana repleta da sua graça, da sua misericórdia, né? Que o Senhor hoje fale aos nossos corações através do tema que o próprio Senhor selecionou para nós, né? Estamos mais uma vez aqui com a nossa querida e amiga e pastora Rogéria, né? Mais um dia, né, pastora? Mais uma semana. Que Deus nos abençoe, né? Amém. Bom dia, queridos. Nós estamos aqui com muita alegria para trazer uma palavra maravilhosa que vai direto ao seu coração. E nosso tema de hoje, a lepra espiritual. Olha, e eu quero ler, dar uma introdução na palavra do Senhor, onde nós vamos estar falando sobre um homem chamado Naamã, que é curado de sua lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Naamã era um grande homem, de fato. Eu quero falar um pouco deste homem que, aos olhos daquela terra onde ele vivia, que era na Síria, ele era então contado como um grande homem, um general, aquele que era tão aclamado. Quando ele ganhava uma guerra, ele chegava na sua terra, todos aclamavam, todos ficavam ali celebrando, dando maiores elogios a ele. Mas aqui a palavra de Deus fala que, porém, ele era leproso. Fico imaginando Naamã chegando em sua casa, primeiro na sua cidade, sendo assim aplaudido por todos, mas quando ele chegava em casa, ele não podia abraçar sua esposa, ele não podia ter acesso àqueles que estavam em sua casa. Ali vinha tristeza no coração dele, porque aquele homem estava então coberto com a sua lepra. E aqui a gente vê o quanto que esse homem necessitava realmente de ser tocado por Deus, curado por Deus. E nós vamos falar aqui também um pouco da menina que foi levada cativa. Quando nós acabamos de ler aqui, eu quero que vocês leiam 2 Reis, no capítulo 5, até o finalzinho dele, leia na íntegra, para você compreender melhor essa história. Porque essa menina foi levada cativa numa das guerras que esse general chegou e levou essa menina. E essa menina era para estar com o coração amargurado, triste, cheio de raiz de rancor. Lá no íntimo dela, ela poderia dizer: bem feito para Naamã de estar com essa lepra, quem mandou ele me trazer de tão longe? Mas não, aquela menina era cheia de Jesus, era cheia da presença do Deus vivo, do eterno, Deus de Israel. Ela dizendo à sua senhora, compadecendo de Naamã, diz a sua senhora: ah, se este teu marido fosse em Israel, ele seria curado da sua lepra. Não é mesmo, pastor Wellington? Verdade. A história de Naamã é uma história muito interessante e principalmente a forma que ele obedecia ao Deus eterno e a forma que foi conduzido, né, a sua cura. Mas eu queria, antes disso, pedir aos nossos amigos, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, por favor, mande a sua mensagem por escrito, não mande ela em áudio ou tente ligar para nós, que fica inviável a participação de vocês. Por favor, então mande por escrito, que será um enorme prazer em a gente poder ler aqui as suas mensagens, ok? Nós temos que entender, quando a pastora aqui falou um pouco dessa história de Naamã, é muito interessante que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de, pelo testemunho de fé,
falarmos de Jesus para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, faculdade. Muitas vezes nós nos omitimos, né, em falar de grandes testemunhos que o Senhor já tem feito em nossas vidas para pessoas que às vezes estão do nosso lado. Veja bem, a história de Naamã ali, quando aquela menina foi levada, uma judia foi levada escrava, ela lembrou do Deus eterno, lembrou que existia um grande profeta que poderia sim trazer a cura sobre Naamã. Então ela em nenhum momento ela retrucou, em nenhum momento ela não mediu esforço para falar desse profeta, no qual um grande general poderia ser curado. E muitas vezes nós estamos perto de pessoas que precisam de ouvir um bom testemunho, pessoas que precisam de uma palavra de fé e nós nos omitimos, né? Então vamos, com essa história de Naamã, vamos aprender sim a trazer para nossas vidas os testemunhos para poder ajudar as pessoas. Quantas e quantas pessoas estão aos nossos lados 24 horas e nós temos talvez vergonha, talvez medo de contar o nosso testemunho. Nós sabemos que muitas vezes um testemunho edifica, muitas vezes um testemunho vai alimentar aquela pessoa que talvez é até um incrédulo, mas quando ela ouve algo que o Senhor Deus fez na sua vida ou na vida de algum conhecido, sim, essa pessoa ela pode se tornar, por que não dizer, uma pessoa dependente do Senhor. Porque o que nós vemos aqui em Naamã é a dependência do Senhor, né? Vamos ver então aqui que o Senhor ele está sempre conosco, nos abençoando e nos guardando, não é, pastora? Sim. Devemos sempre sim darmos o nosso testemunho, seja a quem for, para edificarmos o nome do Senhor. Com certeza, Wellington. E eu quero aqui falar também mais um pouco dessa nossa história de hoje, que é maravilhosa, ver a ação de Deus na vida de Eliseu, o profeta Eliseu, quando recebeu então o homem em sua casa. O Naamã, na verdade, estava aguardando que Eliseu fosse correndo atendê-lo, recebê-lo, impor as mãos sobre ele, orar sobre ele e a lepra seria totalmente curado. Assim estava no coração de Naamã. Coisas assim, eu penso que vai ser assim. Eu vou chegar ali na casa daquele profeta e vou ser bem recebido. Vai ser da minha maneira. Mas muitas das vezes, meus amados, não é da nossa maneira. Tem que ser a maneira de Deus. E é interessante que Eliseu mandou, foi um dos servos dele dizer, vá, diga a Naamã que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Quero falar um pouco desse mergulho do Rio Jordão, da atitude dele. Primeiro ele ficou indignado e falou assim, gente, não é melhor os rios, é tão tremendo falando sobre os rios da terra dele, não seria melhor os rios que estão lá em Damasco, né? São muito melhores do que o Rio Jordão. Ele achou aquela atitude, aquela proposta, não foi agradável imediatamente no coração dele. Aí veio então os conselheiros. Você quer falar um pouco dos conselheiros? A importância dos conselheiros, a importância de quem está do seu lado é fundamental, né? Pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, pessoas que têm a dependência no Senhor, porque isso nos ajuda muito. Nós sabemos que as nossas lutas, elas são diárias, né? Nós vamos ter sempre essas lutas que vão às vezes nos desanimar, que vão às vezes nos deixar totalmente desacreditados do que o Senhor pode fazer. Então, pastora, nós temos sim, sempre que estarmos falando da palavra de Deus, temos que estar sempre passando para as pessoas e até mesmo para aqueles pastores que estão do nosso lado, que muitas vezes se sentem fracos, se sentem totalmente sem força para continuar e muitas vezes nos dizem, pastor, a gente não aguenta, Wellington, está difícil, né? Nós que atendemos tantas pessoas ali na clínica e não só pessoas da própria Lagoinha, nós atendemos pessoas de outras igrejas, de outros estados, de outras cidades, que muitas vezes são pessoas que estão há muito tempo na caminhada, mas a dificuldade, a falta de fé, né? A falta de testemunho deixa ela fraca, deixa ela desanimada. Então nós precisamos, sim, como conselheiros, precisamos estar ali com as pessoas dando força. Como conselheiros, temos que estar atento ao que vai se ouvir e ao que vai se falar. Gente, quantas pessoas estão precisando apenas de conselho? Quantas pessoas estão precisando apenas falar?
É interessante que ali, Naamã, nós sabemos que por trás das suas armaduras, por trás das suas vestes, ele escondia tamanho sofrimento, que muitos não sabiam, né? Mas ele ali, quanto tempo sozinho, não ficou segurando aquela lepra. E quantas pessoas hoje não seguram, não guardam para si as suas mazelas, as suas dores, as suas feridas de alma, feridas que são desde a infância, feridas que vêm no decorrer da sua vida e não são tratadas, feridas que precisam ser curadas e não tem como, acham que não tem jeito. E muitas vezes o conselheiro tem que estar preparado para ouvir. Às vezes só ouvir já é o suficiente. E depois sim, ministrarmos a palavra do Senhor. Porque somente o Senhor é capaz de fazer aquilo que é impossível para o homem. E o Senhor usa quem Ele quer para fazer o que Ele quer na vida das pessoas. Mas também temos que ter a confiança nesse Deus poderoso. Também temos que ter a confiança que Ele pode fazer a diferença. Vamos lá, uma participação aqui dos nossos amados irmãos. Anderson, eu gostaria de deixar um grande abraço especial para vocês. Jesus abençoe vocês de uma forma linda. Obrigado, Anderson, que Deus te abençoe ricamente. Temos aqui mais um participante, mas ele ainda é escravo do vício de jogos, é apostador e às vezes cai na fraqueza da bebida. Ore por ele. Meu nome é Tamires. Ela aqui está se referindo, né, ao seu marido, né? Ela é de Camaçari, Bahia. Gostaria de pedir que coloque o nome da minha família e, em especial, o meu marido José Bruno. Nós vamos estar orando sim pelo seu marido, querida. Com certeza, esses vícios, Deus pode curá-lo. Eu creio nisso. Né? Continue firme, orando, buscando ao Senhor pela salvação dos vícios do seu marido. Continue firme, orando, buscando no Senhor algo que somente Deus faz. E esses testemunhos seu, com certeza lá na frente e do seu marido, vão ajudar muitas pessoas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.